São 2 horas. Boa noite, eu sou o Martim Madeira e este é o Jornal das 2 da manhã, na Rádio Observador. Começamos pela política internacional e mais propriamente pelo conflito no Médio Oriente, com uma notícia desta última hora. O Irão acusa os Estados Unidos de estarem a tentar matar o piloto desaparecido do caça que foi abatido pelas forças iranianas. É uma notícia de última hora dada pela agência de notícias iraniana Tasnim. Esta agência cita uma fonte do exército iraniano que afirma que os Estados Unidos têm estado a bombardear as regiões de Qogliuye e Boyer Ahmad, onde os norte-americanos acreditam que o piloto está localizado. Estes bombardeamentos, segundo a fonte da Tasnim, aconteceram apenas momentos depois do desaparecimento do piloto. A fonte do exército iraniano recusa-se a comentar se o piloto está sob custódia iraniana, apenas diz que os Estados Unidos não estão a dizer toda a verdade sobre a situação, acusa-os ainda de estarem a mentir sobre o resgate do primeiro piloto. Afirma que a história deste piloto desaparecido vai ser mais um escândalo para a administração norte-americana e diz que há uma razão para o quererem matar, sem mencionar qual. Ainda sobre a tensão do conflito entre os Estados Unidos e o Irão, o exército iraniano avisa Donald Trump de que a região vai tornar-se num inferno para os Estados Unidos se a ofensiva escalar. É a resposta do porta-voz do comando do exército iraniano às ameaças do presidente dos Estados Unidos. Trump estabeleceu durante a tarde de sábado um prazo de 48 horas para Teherão chegar a um acordo ou abrir o Estreito de Hormuz. Caso contrário, avisou que o Irão iria se tornar no inferno. Ora, chega agora a resposta iraniana. O porta-voz do exército sublinha que a ilusão de derrotar a República Islâmica do Irão tornou-se num pântano no qual os Estados Unidos se vão afundar. São declarações citadas pelo Al Jazeera. O exército iraniano considera estúpidas as ameaças de Donald Trump. Ainda no âmbito do conflito no Médio Oriente, mas mais chegado à realidade europeia, a DECO Proteste acusa o governo de hipocrisia por querer taxar os lucros extraordinários das petrolíferas. A defesa do consumidor não tem dúvidas, é o Estado que está a encaixar receita fiscal extra. Por exemplo, na garrafa de gás, o Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e 4 outros ministros da União Europeia propuseram criar um imposto às energéticas por causa dos lucros extraordinários na sequência deste conflito no Irão. O objetivo seria mesmo passar uma mensagem clara às empresas que estão a lucrar com as consequências da guerra. À Rádio Observador, Pedro Silva, analista de mercados energéticos da DECO, acusa o Estado de estar a ganhar lucros caídos do céu. Os aumentos de preços que já se começaram a verificar, a garrafa de gás de 13 quilos aumentou de 34 para valores que já estão neste momento a chegar à casa dos 37, 38, ou chegarão muito em breve, sobre isto incidiva. E, portanto, há aqui uma receita que o Estado não está a devolver, seja por via DSP, seja por algo muito mais óbvio, que é tratar um serviço público essencial, que é o gás engarrafado, da mesma forma que trata eletricidade e gás natural, que na maioria das faturas é taxada a 6%. No caso do gás engarrafado, continua a ser um bem de luxo, taxado a 23%, e que, quando sobe, é um lucro caído do céu para o Estado. Pedro Silva diz ainda não ter dúvidas que esta crise energética pode prolongar-se até ao final do ano. Estamos perante uma crise energética que, ainda que hoje o Estreito de Hormuz fosse totalmente aberto à navegação, não se resolveria num prazo provavelmente antes do final deste verão. Portanto, o ano de 2026 vai continuar a ter aqui alguma tensão, uma vez que vai demorar tempo a que tudo regularize. O analista de mercados energéticos, Pedro Silva, a comentar sobre esta crise energética que está a acontecer por causa do conflito no Médio Oriente. Passamos à atualidade nacional. 14 pessoas morreram até agora nas estradas portuguesas neste fim de semana de Páscoa. É o balanço de sábado da GNR, que adianta que é o registro mais grave dos últimos 3 anos e o dobro do que tinha sido registado no ano passado, numa altura em que já se contam perto de 2.000 acidentes apenas nesta época festiva. O capitão Pedro Antunes manifesta desânimo com os números deste ano. Sem dúvida. Estes números não são felizes, sobretudo por uma época em que está marcada essencialmente pela união familiar e passagem da Páscoa, pelo que a GNR continuará firme na estrada
ou neste caso, nos principais eixos rodoviários, sobretudo agora a preparar o regresso. Capitão Pedro Antunes no registro captado pela RTP. Excesso de velocidade e álcool, assim como condução ao telemóvel, são as contraordenações mais comuns. A GNR vai estar na estrada nesta operação de Páscoa até a próxima segunda-feira. Esta Páscoa fica também marcada pelo aumento dos preços e não só do combustível. O cabaz de bens essenciais atingiu o valor mais caro de sempre. Os portugueses vão ter de pagar mais para ter o tradicional cabrito e o folar à mesa e notam isso mesmo na carteira. O Observador passou a manhã de sábado no mercado de Lisboa, numa altura em que o cabaz essencial ultrapassou os 254 euros. A população queixa-se dos aumentos. No talho, por exemplo, o cabrito continua a ser procurado, diz o talhante José Silva ao repórter do Observador Ricardo Lopes, mas o preço subiu e não foi pouco. Hoje e ontem havia bastantes encomendas e saiu bastante mesmo. E diga-me uma coisa, qual é que é o preço do cabrito por quilo? Aumentou muito comparativamente ao do ano passado? Do ano passado aumentou, pois. Está a 25 euros o quilo. E recorda-se quanto é que estava o ano passado? Ao ano passado devia estar aí na casa dos 19,5, 20. E ainda que Sandra Mira, dona de uma padaria, tenha vendido os folares que tinha para amanhã de sábado, confessa que também teve de ajustar o preço. Nós tivemos que fazer uma atualização porque os preços têm subido gradualmente, é quase ao mês em determinadas coisas, como por exemplo ovos, o chocolate, o cacau. Nós utilizamos muita coisa que está sempre em aumento de custos, portanto, de alguma forma, e em determinados momentos temos que o fazer refletir no nosso preço, tentamos não demasiado para o lado do cliente, mas temos que gerir isso e esperemos que não suba muito mais. Sandra Mira, dona de uma padaria que, quando também o tradicional folar, atingiu preços mais elevados esta Páscoa. Foi um trabalho do jornalista do Observador, Ricardo Lopes. No desporto, o Futebol Clube do Porto empatou frente ao Famalicão no Dragão. 2-2 foi o resultado do jogo. Pelo Famalicão marcou Sorriso e Rodrigo Pinheiro, já pelo Futebol Clube do Porto, Alberto Costa e Seco Fofana. Um jogo que esteve com o resultado em aberto até ao fim. O Porto marcou o primeiro, iniciou com 1-0, depois com o gol de Alberto Costa, depois Sorriso empatou para os famalicenses. Aos 90+1, Seco Fofana fez o gol que parecia decidir o final da partida e a vitória do Futebol Clube do Porto, mas aos 90+10, Rodrigo Pinheiro, formado no Futebol Clube do Porto, fechou o marcador para o Famalicão, fez o empate para os famalicenses. Em reação à partida, Francesco Farioli, que deixou o campo visivelmente desiludido, admite que o Porto não esteve no seu melhor. I think the performance in general has been below our standard. Acho que a nossa performance em geral esteve abaixo dos nossos padrões, mesmo que tenhamos liderado uma parte do jogo. É uma pena que não tenhamos levado a vitória para casa, mas é como digo, não foi o nosso melhor jogo. Só que agora está feito, não podemos voltar atrás. Agradeço aos adeptos o apoio ao longo de 100 minutos. Agora é virar a página. Temos 4 ou 5 dias para os quartos de final da Liga Europa e não temos tempo para ficarmos presos a isto. Ainda na conferência de imprensa, o treinador do Futebol Clube do Porto fez críticas duras à arbitragem, falou também do Sporting, apontou diretamente ao clube de Alvalade, disse que a zona cinzenta aparenta estar cada vez a ficar mais verde. Já do lado do Famalicão, Hugo Oliveira enaltece a prestação do Futebol Clube do Porto, mas sublinha a garra dos jogadores da equipa famalicense. Jogamos hoje aqui perante um grande adversário, um grandíssimo adversário, muito forte, com muitas alternativas, com muita capacidade individual, mas também muita capacidade coletiva. O jogo entrou numa toada forte, agressiva, mas muito tática, e aí eu tenho que tirar o chapéu aos meus rapazes, porque tiveram um comportamento incrível do ponto de vista da interpretação daquilo que foi o jogo. Tivemos jogadores com exibições, na minha opinião, fantásticas, porque com a idade que eles têm, com a capacidade de interpretar o jogo como eles tiveram. Hoje experimentámos uma forma de estar um bocadinho diferente sem bola e a capacidade interpretativa deles muito, muito boa, mas depois mantendo a mesma coragem perante um ambiente fantástico, um grandíssimo jogo de futebol entre o Futebol Clube do Porto e o Famalicão. Os elogios ao jogo por parte do treinador do Famalicão, Hugo Oliveira. Com este resultado, o Futebol Clube do Porto mantém a liderança do campeonato a 5 pontos de vantagem do segundo lugar, Sporting. É importante relembrar que o Sporting tem menos um jogo que o Futebol Clube do Porto e esta vantagem de 5 pontos é à condição
Ainda no sábado, o Sporting Braga venceu em Moreira de Cónegos, ganhou por 1-0 frente ao Moreirense. Os bracarenses consolidaram assim o quarto lugar com 49 pontos, mais 4 do que o Gil Vicente e Famalicão. O golo foi apontado pelo espanhol, ex-Futebol Clube do Porto, Fran Navarro. O Moreirense soma assim a terceira derrota seguida, mantém-se na 9ª posição com os mesmos pontos do vizinho Vitória de Guimarães. Ponto final neste jornal. A informação regressa às 2h30 com a síntese de notícias. Até já.